E vamos à mensagem bíblica, a palavra bíblica, abrindo nossas Bíblias na carta de Judas, do capítulo 1. Judas capítulo 1, apenas o versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1. Você quer chegar ao final desse dia dizendo, eu li um livro da Bíblia toda. É só você ler o restante dos versículos da carta de Judas, que você vai terminar. São 25 versículos, nós vamos ler um, depois vocês lê em casa os 24. E aí você pode dizer, terminei um livro, não é, em um dia. Irmãos, eu vou usar nessa versão a Almeida Corrigida Fiel, tá certo? Mas pode deixar a NVI, não tem problema se vocês colocarem a NVI, porque é apenas uma questão de um termo que nós vamos aqui destacar durante a mensagem. Diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Pode botar lá o material que chegou aí, e os irmãos pelo menos vão acompanhando os tópicos, né, dessa mensagem bíblica. Irmãos, vale a pena fazermos, mesmo que seja de forma muito objetiva, um panorama da carta de Judas. Então, assim, em linhas gerais, nós vamos aqui trazer algumas informações que são importantes, porque eu já vi, inclusive, gente me perguntando, mas pastor, essa carta de Judas, foi Judas Iscariotes que fez? E aí, alguma dúvida, né, quanto à autoria e quanto ao propósito, perguntas em relação à data, quando foi escrita. Então, assim, essa carta, ou epístola, como a gente chama também, não é? O estudo teológico, epístola, é uma carta, ela é crucial para a saúde espiritual da igreja, irmãos. Ela é crucial. Se a igreja aqui, como é o nosso caso e de outras, nós nos debruçarmos sobre essa carta vai trazer saúde para a igreja. Por quê? Porque ela vai chamar a atenção justamente de algo que foi lá no passado, escrito com aquele propósito, de gente que estava no meio da igreja, os falsos mestres, lembram da mensagem de 15 dias atrás, o Evangelho de Cristo? Aqueles falsos mestres lá de Gálatas, eles também aqui estão presentes nas igrejas de uma forma geral. E não foi só lá. Hoje existe, tanto aqui no Brasil, quanto no mundo todo. Então, essa epístola, essa carta, ela vem trazer saúde para a vida da igreja. E a ausência de dados geográficos, culturais, impede-nos de termos uma precisão de data. Por exemplo, quando ela foi escrita, nós não podemos aqui nos aventurar em dizer. Então, podemos dizer com certeza que ela foi escrita até o fechamento do cânon, ou do cânon, como é chamado, ou seja, os livros que compõem o Novo Testamento. Então, mas uma data precisa nós não temos. Ela é parte do grupo de cartas gerais ou universais, ela não tem um endereçamento. Por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, né, ele escreve a Timóteo 2 cartas. Quando ele escreve as cartas às igrejas, ele dá o endereçamento. Essa não, de Judas. Ele escreve as igrejas ali espalhadas. Então, são chamadas cartas gerais, elas não têm um endereçamento. É pequena, 25 versículos. Mas, irmãos, o conteúdo dela é contundente. O conteúdo dela é conteúdo que nós precisamos atentar, porque trata justamente daquilo, como eu disse, que a igreja passou e tem passado nos dias de hoje. Então, descarta-se, nesse sentido, também a possibilidade de Judas ser um dos apóstolos de Jesus, um dos 12. Então, esse Judas aqui não é o Iscariotes, não foi,
e se descarta que ele foi apóstolo de Cristo. Porque no versículo 17, se você for ler o restante da carta hoje, você vai ver que ele cita os apóstolos, não é? Então ele não fazia parte do grupo apostólico. Nós vamos perceber que esse Judas, o autor dessa carta, ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Ele era meio-irmão de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos lá, em Mateus 13, 55, o Evangelho de Mateus, a citação de pelo menos quatro irmãos de Jesus, sem referir-se às irmãs dele. Porque o versículo diz que tinha irmãs também. Os próprios fariseus, disseram, esse não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos os seus irmãos, que estão aqui conosco, Tiago, José, Simão e Judas, e também as suas irmãs. Então, Judas, possivelmente, irmãos, ele era meio-irmão de Jesus. E é claro que dentro da teologia católica romana, existe a teologia da virgindade perpétua de Maria, que nós respeitamos, os católicos, né, com esse entendimento, mas nós discordamos desse entendimento. Por quê? Porque percebemos um texto lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 24, texto muito contundente por um termozinho que tem lá. E José não a conheceu até ela dar à luz, ou seja, Maria dá à luz ao seu primogênito, ou seja, se foi primogênito, a tendência do termo primogênito dá clareza para que vieram outros irmãos, né? Porque senão se usaria o termo único, como é o fato de Jesus, e Deus enviou o seu Filho único, unigênito, mas lá tem primogênito, e ele não a conheceu até ela dar à luz ao seu Filho primogênito, que deu o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 24. Então assim, ele era irmão de Jesus, né? Irmão de Jesus. E chegamos aqui a algo interessante dentro do versículo que nós lemos, esse versículo primeiro. Porque ele não deixa claro de que ele era irmão de Jesus. Ao contrário, ele usa a expressão servo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então ele aqui tem um aspecto de humildade, não é, de reconhecimento de que aquele nazareno, aquele irmão dele, aquele primogênito, ele de fato era o Messias enviado por Deus. Então esse assim, irmãos, vamos dizer assim, em linhas gerais, um pano de fundo dessa carta, tá certo? E nós vamos agora, dentro desse versículo primeiro aqui, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, destacarmos então essa tríade da graça de Deus. Esses três aspectos tão presentes nesses três termos da graça de Deus que Judas aí destaca nesse único versículo. O primeiro aspecto da graça de Deus que nós podemos aí ver claramente no versículo é o termo chamados. Chamados. O ser chamado por Deus é um ato da graça unicamente de Deus. E quem são esses chamados? Esses chamados são os que foram alcançados pela graça de Deus, e eu espero que aí, pela graça de Deus, estejamos nós incluídos, não é? Nesses chamados, não pelos nossos méritos, segundo claramente o apóstolo Paulo diz lá, escrevendo aos Romanos, não é por boas obras, não é pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas é porque eu fui alcançado pela graça de Deus, eu fui chamado. E esse chamado aqui é interessante, irmãos, porque a própria Escritura diz que esse chamado, ele foi um ato de Deus, conhecimento de Deus, essa eleição dentro do aspecto desse chamado, desde a fundação do mundo, ou seja, anterior à nossa existência. Deus já sabia, não é? Até porque Ele é onisciente, quem seriam os escolhidos, os chamados dele, quem atenderia essa voz, porque, irmãos, nós como batistas, embora temos uma raiz reformada, não é? Temos uma raiz reformada, os batistas, historicamente, mas nós entendemos que o Evangelho, não é?
a da graça de Deus, ele está aí, essa voz de Jesus, através da igreja, deve ser propagada em alto e bom som a todos. Nós não vamos sair aqui perguntando, você é chamado, você é chamado, você é chamado. Não, nós temos que espalhar a mensagem, por isso que Jesus disse, olha, vão por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque nós não sabemos quem são os chamados. Não estará escrito em uma faixa na testa de ninguém. Por isso que nós devemos propagar agora os que são chamados, os que serão alcançados pela graça de Deus, atendendo a essa voz de Jesus, reconhecendo Jesus como único Salvador e Senhor de suas vidas. Esses são os chamados. Esses são aqueles que o Senhor alcançou com a sua graça. Então, irmãos, esse chamado é uma palavra que está relacionada à salvação, tá certo? Nesse sentido aqui, a salvação não é o chamado missiológico, para ser missionário, para ter um outro ministério, não, é aspecto salvífico, chamados para a salvação em Cristo. E esse ato, essa forma de chamar, esse ato da graça de Deus é única e exclusivamente de Deus. Não é feito por nós. Nós não temos competência para fazer isso. Em nós mesmos, inclusive, irmãos, convenhamos, nós podemos até ter alguma resistência a alguns entendimentos do que a gente tem lido em termos de teologia, mas em nós mesmos, nós não vamos reconhecer o senhorio de Cristo e a graça de Cristo por nós mesmos, se não for a atuação do Espírito Santo em nossa vida. E nós reconhecendo que nós somos pecadores e precisamos de arrependimento. Então, esse primeiro aspecto aqui é a iniciativa, parte da iniciativa de Deus. Chamados. É o primeiro aspecto dessa tríade de graça que nós temos nesse versículo. Segundo aspecto é santificados em Deus. E aqui explico porque eu quis ler a Almeida Corrigida Fiel, essa versão. Por que a Almeida Corrigida Fiel? Porque as demais versões, as que eu pude ter acesso, a NVI, a ARA, né, a Almeida Revista Atualizada, e as outras mais modernas, elas trazem o termo amados. Amados. E há uma controvérsia aqui de termos entre os biblicistas. Alguns dizem, olha, nos manuscritos mais antigos, porque você já ouviu falar assim, no original. Na realidade, os originais não se encontraram, irmãos. Nós não temos um manuscrito que a gente pode dizer, isso aqui foi Moisés que escreveu e esse é o original. Nós temos cópias e alguém um dia comentando isso, um comentarista bíblico colocando, ele disse, parece que Deus fez propositalmente, não para que a escritura não tivesse veracidade, não, mas que o papel encontrado não fosse objeto, quem sabe, de adoração. Porque o ser humano é muito afeito a isso, irmãos, né? E principalmente hoje, olha, com tanta tecnologia, em pleno século XXI, o homem numa modernidade enorme, tem gente que crê que algumas coisas podem trazer poder, podem trazer influência. Sai aqui no centro de Aracaju e você vai sentir o cheiro de incenso em algumas casas comerciais, porque o dono daquela casa comercial, ele acredita que aquele incenso, aqueles fluidos, né? Aqueles gnomos, enfim, todo aquele aparato traz bons fluidos, né? Traz uma boa atmosfera, inclusive traz a prosperidade. Então, Deus, na sua soberania e graça, fez com que, quem sabe, não é? Você olha, ninguém vai encontrar, é possível até que encontre, mas até agora nós não temos. Temos cópias, manuscritos, que são, sim, estudados, né, de forma verídica e atestados como manuscritos antigos. Mas assim, o termo aqui não modifica. Porque, glória a Deus, se for santificados, irmãos, e amados, está dentro da mesma essência. E que coisa maravilhosa saber
que nós somos amados por Deus, como dizem outras versões. Mas eu vou trabalhar com a corrigida, santificados, porque no entendimento de alguém que eu estou abraçando agora, de alguns estudiosos, né, há um encadeamento. A ideia, ela é mais coerente, de você ser chamado e de você ser santificado, termo mais apropriado, inclusive com documentos mais antigos. Irmãos, santificados em Deus é o segundo aspecto dessa tríade. Há uma diferença entre essas versões, é claro, mas nós vamos aqui então destacar esse aspecto de santificação. O que é que implica esses santificados, né, em Deus? E é bom a gente até fazer um comparativo com a questão da justificação e da santificação. Porque tem gente também que confunde, há crentes que podem confundir a justificação e a santificação. Isso, irmãos, é matéria que todo crente tem que ter, deve ter, bem assim firme no coração da gente, o entendimento de uma coisa e outra. Então, justificação é um ato definitivo. É um ato definitivo, é como um juiz declarar, não é, inocente ou culpado alguém. É um ato ali. Mas a santificação é o quê? É um processo. Santificação é um processo. Olha, irmãos, nós estamos em processo desde que fomos alcançados pela graça de Cristo. E eu diria até antes, né? Desde que nós nascemos, ou até dentro lá do nosso ventre materno, para sermos fiéis aos propósitos de Deus, nós estamos em processo até a eternidade, que nós chamamos. Nós estamos em construção. Nenhum crente repreenda em nome de Jesus e discipule, me ajude nesse aspecto, nos ajude, né, pastor Flávio? Nos ajude nesse aspecto. Se alguém chegar, você ouvir alguém dizer, olha, eu não preciso mais me santificar, porque eu já alcancei um grau que eu não tenho mais o que me santificar. Está repreendido, como disse em nome de Jesus, porque nós estamos em processo contínuo. É um processo. A ideia de espiral, dizia Dr. Russell Shedd, é uma espiral, né? E que esse espiral, ele só chega na eternidade que nós chamamos de céu, né? De estar com Cristo. Então, irmãos, a justificação é um ato definitivo. E a santificação é um processo. A justificação é obra inteiramente de Deus. É obra inteiramente. Começa em Deus e termina em Deus, a justificação. É de Deus. Ele é o supremo juiz que diz, olha, está condenado, ou está absolvido. Não é? Por quê? Porque é obra dele, a justificação. Já a santificação, a própria Escritura diz que nós cooperamos. Ou seja, a santificação, alguém pode dizer, mas eu não estou santificado ainda, mais ainda, porque o Espírito Santo ainda está, né, ainda chegando, faltando para chegar à minha vida de forma muito mais poderosa. Não. Talvez ele não está chegando de forma muito mais eficaz na sua vida, embora ele tenha poder, mas porque as obras da carne ou algumas atitudes que fazem parte de uma conduta que não se coaduna com a vida cristã, você está tendo. Mas nós devemos cooperar. Na santificação nós cooperamos. Na justificação é uma obra inteiramente de Deus. Na justificação é perfeita nessa vida. Ou seja, foi dado, declarado justo, pronto. Acabou-se, não tem mais o que questionar. Mas a santificação não é perfeita, ou seja, nós não temos como chegar, como eu falei, e não sou eu que estou dizendo, é a Escritura que diz, que nós chegarmos e dizer que já alcançamos a plenitude da santificação. Na justificação, é a mesma em todos os cristãos. Todos foram justificados por Cristo, por um só. Mas a santificação, irmãos, convenhamos, ela pode ser maior em alguns crentes cristãos
do que em outros. Sim, pode ser. Eu sei que isso pode ser até um pouco assustador para alguns, não é? Por quê? Porque o fato de sermos todos cristãos, alcançados pela graça, isso é um fato, nós queremos levar também para outros aspectos da vida cristã, como santificação, e não é assim. Santificação, quanto mais eu me santifico, eu me deixo santificar, porque essa é a ideia, é me deixar santificar em Deus. Quanto mais eu mergulho no conhecimento da palavra, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu uso das disciplinas espirituais, mais eu coopero com o processo de santificação. Nós temos, irmãos, e não há como a gente tapar esse sol com uma peneira. E percebermos, e nesse caminhada cristã, de ministério pastoral, e a gente como igreja, nós não devemos fazer a atitude de juízes, de julgadores, não. Mas nós percebemos que existem alguns irmãos no meio da igreja que ainda têm sérias dificuldades em lidar com essa questão de uma maior santificação. Então, é esse aspecto aqui. Segundo, é essa graça de Deus. Então, santificar é tornar sagrado, é separar, é consagrar. E essa palavra santo, ela tem muitos significados. Representa o que está dedicado a Deus, no sentido de ser sua propriedade. Não é? Aquele que é santo é propriedade de Deus, pertence ao Senhor. Santificação é um processo contínuo, como falamos, da ação de Deus na vida do crente, cuja finalidade é qual? Qual é a finalidade da santificação? Para que nós sejamos parecidos com Jesus, para que nós possamos sermos semelhantes ao caráter de Cristo, não iguais a Jesus. Tem um hino com a melodia linda, quero ser igual a Jesus. Não, igual não. Igual ninguém. Ninguém é e nunca será nenhum crente. Pense no crente mais espirituoso, ou espiritual que você conhece ou conheceu. Não podemos ser igual a Jesus, jamais. Agora, semelhante, somos, devemos ser sim. Nas ações, na nossa forma de pensar, nos nossos sentimentos, não é? No falar, que o pregador de quinta-feira passada aqui deixou claro, a língua, não é o uso da língua. Então, sermos semelhantes ao caráter de Cristo é o propósito da santificação. Olha, irmãos, nós precisamos mesmo ver com seriedade esse aspecto. Porque a gente nota que dentro desse aspecto de convivência, no meio da igreja, na sociedade, nas redes sociais, as pessoas parece que elas saem, né? Elas saem daquele padrão, elas não estão atentas a esse caráter de Cristo, não. Não. Então, chamo a atenção da igreja aqui, em nome de Jesus, a todos, e a mim mesmo, para que nós possamos ter essa graça da santificação em nossa vida. Não apenas no que falamos, mas no que também agimos e pensamos. Mas há um terceiro e último aspecto dessa tríade, né? Chamados, santificados ou amados, tá certo? No risco da sua Bíblia não, amados. Eu vou dizer aqui, vou riscar porque o pastor Paulo Sérgio disse, não, deixa amados aí. Santificados e amados, nós estamos num processo de santificação como fruto do amor de Deus. Então, chamados, santificados ou amados e, por último, guardados em Cristo. Oh, irmãos, que bênção. Guardados em Cristo. Nós desfrutamos do cuidado presente e eterno do nosso Salvador. Presente aqui e eterno o que está por vir do nosso Salvador, o cuidado, esse cuidado dele, que não nos isenta das tribulações, é bom que se deixe claro, porque tem crente que diz, glória a Deus, quer dizer que o fato de eu estar guardado em Cristo, eu estarei isento de tribulações, em hipótese alguma,
Pode ser que venha até mais. Pode ser até que venham mais tribulações por você. E eu penso que vem mais, sabe? Quando a gente é de Cristo, vem mais dificuldades. É claro que estão para todas as dificuldades, mas nós enfrentamos mais. Porque nós estamos remando contra uma maré. Nós estamos num mundo onde o nosso discurso parece que não se coaduna e não se coadunar jamais com aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Então, vai de encontro, esse guardados em Cristo, a doutrina, irmãos, da perda de salvação. Da perda de salvação. Olha, eu jamais e você também deixaremos de amar os nossos irmãos em Cristo, segmentos religiosos dentro do protestantismo que pensam dessa forma em relação à perda de salvação. Nós não vamos discutir por isso, tá certo? Nós não vamos fazer birra por causa disso. Mas, irmãos, há de se convir que salvação aqui, o nosso Salvador, ele prometeu um texto maravilhoso dentre tantos outros. E se existisse só esse, porque foi dito por Cristo, seria o suficiente. Embora nós sabemos que nas referências 2 ou 3, não é? Pelo menos 2 versos, e na Bíblia está cheia de referências que não há perda de salvação. Muitas vezes há o quê? A pessoa nunca foi salva, nunca bebeu da graça, nunca foi alcançado pela graça de Cristo. E aí se confunde, não é? As pessoas quando olham, dizem, como é que pode? E a própria pessoa, sendo ensinada dessa forma, ela pensa que salvação é uma brincadeira de ioiô, não é? Vai e vem. Se eu for obedientezinho, não é? Deus então está dizendo, você está salvo. Mas se eu tiver um pecado, então perdeu a salvação do dia para a noite. Aí depois volta para ser salvo e depois perde. Irmãos, a salvação não foi feita para isso em Cristo Jesus. Não é dessa forma. Veja o que está escrito lá em João 10, 28 e 29. O Evangelho de João é tão claro, Jesus dizendo, olha, eu lhes dou a vida eterna, as ovelhas dele, e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. E vai mais adiante, meu Pai que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Nós estamos guardados, irmãos, em Cristo Jesus, nas suas mãos poderosas, que são mãos que nos guarda de tal forma que não nos lança fora uma vez alcançados pela graça dele. Irmãos, isso deve gerar em nosso coração um conforto tão grande, irmãos, uma paz tão grande em nosso coração, que eu não sei como até hoje tem crente batista que tem dúvida disso, irmãos. Tem dúvida. Agora, sabe qual é a questão? É porque fica ouvindo aqui e acolá, tá certo? Pregadores, pastores, quem sabe apóstolos, não sei mais quem, que pegam a Bíblia e aí vão lá para os textos, e é impressionante, a gente rala aqui pregando, irmãos. E olha, teve um pastorzão aqui chamado Jabes Nogueira, 43 anos, doutrina pura. E eu estou tentando me empenhar para fazer o mesmo, correndo, para poder chegar um pouquinho perto dele, na doutrina, na exposição doutrinária, que era o forte dele. Mas ainda a gente ouve gente dizendo assim, não perde, esse negócio aí quer dizer que vai para o mundo e depois ninguém as arrebatará de minha mão. Ninguém. Eu até, irmãos, creio piamente, com muito temor, eu digo isso, que alguns dos que se afastaram, alguns dos que estão agora totalmente distantes dos caminhos do Senhor, mas se foram alcançados pela graça de Deus, eles voltarão.
eles retornarão. O filho pródigo caiu em si, não é em vão que está ali, aquela parábola. Quando ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar à casa do meu pai. Eu vou voltar à casa do pai. E voltou. E foi uma bênção. Então, irmãos, nós estamos guardados em Cristo Jesus. É o terceiro aspecto dessa tríade de graça que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, sejamos nós edificados com esse versículo. Se Deus permitir, em outro momento nós vamos trazer uma tríade de bênção, que está aí mesmo em Judas. Não é uma tríade de bênção. Mas aqui ficamos com essa tríade da graça de Deus. Será que existe alguém aqui presente ou que nos acompanha pela internet que ainda não foi alcançado por essa graça que chama, que convoca, e que como um imã atrai? E aí sim, eu concordo com a teologia reformada, que ela é irresistível nesse aspecto. Ela é irresistível porque quando Deus coloca a sua graça sobre nós, nós não temos como. Nós podemos dizer: não, eu quero negar isso aí. Perfeita ação do Espírito Santo quando damos lugar à ação dele. Será que existe alguém no nosso meio, ou que nos acompanha, ou que verá esse vídeo, essa gravação dessa mensagem depois, que ainda está brincando de ser crente? Ah, mas o pastor Paulo Sérgio disse que nós estamos em processo de santificação, então a carne é fraca, eu vou deixar levar por ainda momentos que eu preciso ainda, quem sabe um dia, me libertar disso. Será que nós não necessitamos, irmãos, de santificação e de encarar esse tema com seriedade em nossas vidas? Abandonando, fazendo sepultar mesmo algumas práticas que, quem sabe, elas já têm nos acompanhado há um bom tempo e que têm trazido prejuízo para a nossa vida, para a nossa família, para a igreja, para o reino de Deus e para a sociedade. É assim. Nunca sofre uma pessoa apenas. Mas será também que há algum crente aqui que está pensando que salvação é um vai e vem? Vai e vem. Hoje sim, amanhã não. Hoje não, amanhã sim. Então, eu quero dizer a você que nessa noite, em nome de Jesus, entenda, e se não entender, aceite o texto que Jesus deixou tão claro na sua palavra: ninguém arrebata da minha mão, porque nós estamos guardados em Cristo. Eu quero orar com os irmãos, e esses três aspectos aqui, eu coloquei depois em forma interrogativa, para justamente provocar em nós, provocar em você, essa reflexão necessária. Será que estamos ainda pensando de outra forma? Oremos então, agradecendo. Aqui nós não vamos pedir mais nada, porque graça maravilhosa de Cristo, que nos chamou, que tem nos santificado e que também nos deu uma garantia de sermos guardados nas mãos poderosas dele. Oremos. Senhor, muito obrigado nessa noite. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque Judas, ele nos traz aqui ao nosso coração e mente essa tríade maravilhosa da tua graça, chamando, santificando e guardando. Ó Deus, que nós possamos guardar em nossos corações essa palavra e aplicá-la em nossa vida, para que o teu povo seja firme na palavra, para que o teu povo se debruce sobre a palavra, para que tenhamos saúde na igreja mediante a observação da tua palavra. Dá-nos firmeza, Senhor, nesse tempo
difícil como sempre foi para a igreja. Mas hoje nós já visualizamos momentos difíceis que vamos enfrentar, porque alguém fala em um novo evangelho. Em um novo evangelho. Dá-nos firmeza na fé, Senhor. E que nós possamos, pela tua graça, de forma muito contundente, com humildade sim, mas de forma muito ousada, santamente, defendermos a causa da sã doutrina. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.